provavelmente com preços, né, que são alinhados a grandes volumes, então são preços mais baixos. Eu não vou conseguir dar um atendimento particular ou priorizado, né, para um grande volume de clientes. Eu vou atender provavelmente esses clientes de uma maneira mais, né, mais standard. Então, o posicionamento vai definir como estrategicamente eu vou me colocar no mercado. E hoje se fala muito, né, de posicionamento com base também no propósito, né, no propósito que é como você coloca as pessoas dentro da sua empresa, né? Então, se o posicionamento coloca a sua empresa no mercado, o propósito vai trazer as pessoas, né, colocar as pessoas na empresa que tem uma afinidade, que tem uma sinergia com esse propósito. Isso é fundamental quando a gente fala né, dessa cultura ou nessa metodologia de segmentação, porque as pessoas elas têm que estar, né, engajadas em toda essa metodologia que, na verdade, vai fazer com que o atendimento ao cliente ele esteja desde do momento que entra um pedido dentro da empresa até o momento que ele entrega. Então, todas as etapas e todas as pessoas que trabalham para fazer esse atendimento. E quando a gente fala de posicionamento e de propósito, os dois juntos, eles têm uma capacidade gigante de gerar valor, né? O que a gente chama aqui de valor exponencial. Então, se eu disser que eu estou me posicionando no mercado da maneira correta, entendendo qual é a minha vocação, entendendo que com essa vocação eu consigo ter um posicionamento correto, eu vou olhar para um perfil de cliente onde eu consigo atender bem e ele consegue perceber valor nessa minha competência e nessa minha vocação. E eu atraio pessoas que trabalham na minha empresa, né, para trabalhar na minha empresa, que tem uma sinergia de propósito, eu com certeza vou ter todo mundo muito bem alinhado e muito satisfeito dentro dessa cadeia inteira, né? Então esse conceito é fundamental para que a gente aplique isso, né, e cada vez mais considere aí o fator humano também dentro do nosso negócio. E aí o terceiro ponto, né, que a gente também aí vai explorar bastante no primeiro módulo desse curso, que é o como atrair e reter as pessoas, né, dessa forma. Como é que eu posso atrair pessoas que tenham a sinergia com o meu propósito, com o meu posicionamento? Então, para dar um exemplo para vocês, existem empresas que têm uma proposta de valor ao empregado que é altos salários, né, que é ter uma bonificação muito grande, de falar, olha, se você vender bem ou se você atingir suas metas, você pode dobrar o valor do seu salário, enfim. Que tipo de pessoas você vai atrair? Você vai atrair pessoas competitivas, né? Você vai atrair pessoas que gostam de desafios, né? Você vai atrair pessoas, fundamentalmente, que tenham interesse financeiro, né, de curto prazo, porque também, né, para que as pessoas aguentem um ritmo acelerado, né, de carreira, para ter um ganho, né, equivalente. Se a sua empresa é uma empresa que preza mais pela sustentabilidade, né, pela qualidade de vida, ela vai ter uma oferta muito mais direcionada a isso. Não necessariamente um alto salário ou uma grande bonificação, mas ela pode ter um horário flexível, né, ela pode fornecer creches, por exemplo, para você deixar seus filhos enquanto você trabalha perto de você, academias de ginástica, né, ou para você possa fazer isso durante o trabalho, enfim, são propostas de valor diferentes. Isso tem que estar muito atrelado ao propósito e ao posicionamento que você tem na empresa. Então, voltando lá no começo que eu estava falando, se você tem uma empresa que tem uma vocação de uma produção de alto volume, por exemplo, o ritmo dessa empresa é um ritmo acelerado. Eu tenho que vender muito, né, eu tenho que produzir com velocidade, então provavelmente a minha proposta de valor para o empregado que vai trabalhar nessa empresa vai estar relacionada a essa meta de volume, né, a essa meta de velocidade. E deve ter aí também uma recompensa para esse tipo de posicionamento. Então, né, esse funcionário, essa pessoa que está trabalhando, essa pessoa que eu estou trazendo tem que ter? Tem que ter, né, uma sinergia com esse propósito de uma vida acelerada, de de estar querendo fazer ali a sua carreira, o seu pé de meia num tempo mais reduzido. Se eu atrair pessoas que têm
muito mais um propósito de qualidade de vida para trabalhar nesse tipo de negócio, eu vou começar a ter problema, né? Porque essa pessoa ela não vai se sentir confortável com esse tipo de propósito, não vai ter sinergia com esse posicionamento e, né, portanto, ela não vai conseguir dar conta dessa cadeia de atendimento até chegar lá no cliente final. O que pode acontecer? Se eu tiver um grupo de pessoas, né, dentro dessa cadeia com um propósito diferente da minha empresa, eu posso produzir menos do que eu deveria, né, eu posso fazer as coisas menos aceleradas do que eu deveria, e aí o meu cliente final, que está lá na ponta, provavelmente está esperando, né, uma entrega de um grande volume, por exemplo, que pode não acontecer, porque eu não tenho toda essa cadeia alinhada. Né? Então é disso que a gente está falando aqui. Né? Esse primeiro módulo que tem ali, né, no slide aqueles tópicos de reconhecer perfil e vocação, né, que é o primeiro passo, de olhar para a sinergia e a convergência na definição do posicionamento, de alinhar posicionamento e propósito e, por fim, né, ter a arte de atrair pessoas que estão sintonizadas com a proposta de valor e com o posicionamento. Então, esse é realmente o primeiro passo para a gente ter uma cadeia totalmente alinhada end-to-end, né? Do momento que entra o pedido, que começa o start da minha linha de produção, né, ou do meu serviço, enfim, até o momento que eu entrego aquela minha promessa de valor para aquele cliente final que vai estar lá na outra ponta da cadeia. Ok? E hoje, inclusive, né, Adriana, o que eu tenho acompanhado é que, assim, hoje houve tanto uma evolução na parte de produção como uma parte de marketing. Então, hoje você pega, por exemplo, é muito falado, por exemplo, o marketing holístico. Então, é não só o cliente quer um produto personalizado, do jeito que ele quer, mas ele está interessado também na missão, na visão, nos valores da empresa, se ela é sustentável, se ela participa, ajuda alguma ONG. Então, acho que isso é uma coisa que vem puxando. Então, se você tem, por exemplo, pessoas que não acompanham a missão, a visão, o valor da empresa, a empresa também não vai seguir aquilo que ela planejou. Ou seja, você vai acabar acarretando na sua venda futura. Eu acho que é isso também que é uma coisa que está puxando muito. Então, mais uma importância para você aprender o quê? Então, qual que é essa cadeia, qual que é o meu nicho, o que eu quero Exatamente, é isso aí. Hoje até, né, abrindo um parênteses, mas se fala muito, antigamente a gente fazia uma segmentação de mercado muito atrelada a características de perfil, né, seja de um consumidor final, ou seja de um B2B. Então você falava qual é a sua classe social, né, daquele cliente, qual é a idade, qual o sexo, né? Hoje em dia, o que a gente vê? A cadeia ela é muito mais dinâmica, então isso tem ali, né, tem a sua importância, mas é dinâmico, então isso que você está falando, depende do meu momento, né, do momento de compra, da minha ocasião de compra, eu posso ter um comportamento completamente diferente, ainda que eu tenha o mesmo perfil, né, ou tenha a mesma faixa etária e seja do mesmo sexo. Então, esses pontos, por exemplo, sustentabilidade. Quando eu vou fazer uma compra, né, que eu estou engajada com esse tipo de conceito, eu vou fazer uma compra que não é de um bem, por exemplo, né, de gêneros de primeira necessidade, eu vou comprar uma roupa, né, ou eu vou comprar um sapato com tempo, enfim, com, né, momento de escolher, de curtir aquele momento da compra, eu vou ter um comportamento provavelmente muito diferente do quando eu estou comprando, né, o uniforme do meu filho, né, que ali, independente do que está ali da cadeia para trás, eu não tenho muito né, esse pensamento de fazer uma escolha determinada por sustentabilidade. Por quê? Porque ali eu vou ter que comprar, né, aquele uniforme naquele momento, naquele dia, daquele fornecedor. Que às vezes é ainda específico, né? Não tem nem uma variável. Exatamente. Então, assim, a ocasião de compra hoje é um fator muito mais preponderante para fazer uma segmentação de consumidor final, né, a gente falando, do que características de perfil. Né? E quando a gente vai para o B2B, acaba sendo, né, uma das questões bastante importantes também a gente olhar toda a cadeia, né, a cadeia de sustentabilidade que a gente chama. Então hoje a gente tem cada vez mais aí produtos que são, né, que tenham veganos, né, ou produtos artesanais, por exemplo, que a gente precisa entender o que é a cadeia para trás, né, antes de estar entregando aquele produto para o consumidor final, como é que é esse comportamento, porque senão também não adianta, né, eu ser sustentável só na ponta e dali para trás não ter essa sustentabilidade. Entendi, legal. Tá.
Então, recapitulando aqui, esse primeiro módulo do curso, a gente vai entender muito o que está dentro da nossa própria empresa, né? Traçar o perfil da nossa empresa e saber que tipo de pessoas eu preciso atrair e reter para eu conseguir fazer com que a proposta de valor, né, o posicionamento e o propósito, eles sejam entregues ao meu cliente final, ao consumidor final, ok? Passando depois, então, para o segundo, que seria o nosso segundo módulo, onde a gente realmente entra mais no conceito da metodologia da segmentação end-to-end. Né? Então, um pouco do que a gente estava até falando aqui, né? Assim, quando a gente falava em oferta que era direcionada a massas, né? Tanto que hoje a mídia até mudou muito. Né? Hoje, para você fazer um anúncio de televisão, dependendo do produto, já não vale mais a pena, porque você vai falar, né, de uma maneira tão genérica e o seu produto já está tão customizado, né, para pequenos grupos ali, para comunidades, que talvez não valha tanto a pena. Por isso que a gente está vendo uma proliferação muito grande de mídia social, né, de fazer aí campanhas muito mais face-to-face, né, porque você consegue segmentar isso de uma maneira muito mais nichada, né, muito mais no nicho. Então, hoje a gente vê que a oferta de massa, ela está cada vez mais restrita a produtos mais de primeira, né, de gêneros de primeira necessidade, ou produtos que são de uso comum, que não tem muito diferencial, commodities, né? E os demais, eles já estão muito mais, né, olhando para essa questão das mídias sociais. Por quê? Porque o mercado está se reorganizando em comunidades. Então, além da gente ter essa questão do perfil, a gente tem também uma questão de como eu falo com esse consumidor agora, né? Como eu falo ele não está mais na massa, onde está esse consumidor? Então, eu posso estar em diferentes comunidades, em 5, 6, 10 comunidades diferentes, e se você estiver falando comigo em uma determinada comunidade, você tem que ter uma linguagem com aquele engajamento que eu estou. Né? Então, se eu participo de uma comunidade que tem a bandeira da sustentabilidade, quando eu, empresa, né, vou falar com esse consumidor, eu tenho que levantar essa bandeira da sustentabilidade. Só que esse mesmo consumidor, ele pode estar também numa comunidade que, né, levanta a bandeira da atividade física. E quando eu for falar com este mesmo consumidor via essa comunidade, o meu discurso tem que estar voltado a esse propósito da comunidade, atividade física, por exemplo. Então, o que a gente vê? Ficou muito mais complexo. Né? A gente está, para quem é empresa, a gente tem que pulverizar a nossa comunicação, muitas vezes, né, pulverizar para atingir o mesmo consumidor, né, o mesmo cliente final. Então, começa a ficar mais importante a gente entender, né, todo o que rege a decisão de compra, o que rege o comportamento desse consumidor que é uma pessoa, né? Então, por isso que a gente diz que o fator humano ele está cada vez mais posicionado, né, como um diferencial competitivo. Então, a empresa que olha para o fator humano consegue enxergar que aquele número, aquele perfil, né, existe uma pessoa que tem reações diferenciadas, tem comportamentos diferenciados, né? E como que a gente vai fazer para individualmente atender? É mais difícil, mas o que a gente consegue fazer? A gente consegue segmentar de uma forma mais inteligente e de uma forma um pouquinho mais pulverizada, né? Ainda que a gente esteja falando de negócio. Então, né, repetindo aqui o que está aqui na tela, né, o perfil do cliente ele não é mais definido por uma série de características estáticas, né? As características elas são dinâmicas. Dinâmicas de que forma? Né? Ela depende de fatores que mudam toda hora. Né? Então, se eu estou engajado numa comunidade, depois eu vou para outra, né, as minhas características podem mudar, minha forma de olhar, o meu comportamento de compra pode ser outro. Né? Se eu tenho uma ocasião diferente, então tem um exemplo, né, clássico que a gente faz, vou comprar um refrigerador. Se eu vou comprar esse refrigerador para uma reposição na minha casa, eu vou ter um tipo de comportamento, eu vou olhar mais preço, eu vou querer fazer isso provavelmente muito rápido, porque meu refrigerador está com problema, eu estou com, né, produtos que estão estragando dentro da minha cozinha. Então eu posso comprar por um canal virtual, né? Eu vou querer uma entrega mais rápida possível e talvez eu tenha até uma disposição de pagar um pouquinho a mais para entregar esse produto mais rápido.
Agora imagine esse mesmo consumidor fazendo uma compra para o filho que vai casar e vai comprar um refrigerador para o filho. É completamente diferente, ele vai querer ir até o shopping, né? Ele vai querer desfrutar ali daquele momento junto com o filho, escolher o refrigerador, andar em várias lojas, né? Medir, ver se cabe, se é legal, opinar, trazer mais gente para opinar, né? Por quê? Porque é um acontecimento, é um momento diferente. Então é importante a gente começar a pensar nisso, né? E quando a gente leva isso para o ambiente B2B, é a mesma coisa, né? Então eu tenho que pensar que se eu atendo uma empresa, né? Eu sou fornecedor de uma empresa, tenho uma relação B2B com a empresa, por trás daquela pessoa que está comprando, também existe todo um aspecto fator humano, né? Existe uma liderança, né, que assim como a ocasião de compra para o consumidor final, eu posso pegar duas empresas que têm exatamente o mesmo perfil, né, o mesmo nível de faturamento, compram o mesmo volume da minha empresa, né, só que elas têm perfis de liderança completamente diferentes. E o comportamento de compra, né, o que é valor na decisão, pode ser completamente diferente também. Então essa metodologia nos ajuda a entender isso, né, esse é o ponto fundamental aqui. Quando a gente olha para o nosso cliente B2B, a gente consegue entender como é o comportamento de compra dele a partir de algumas características da liderança, né? E essa metodologia, ela é embasada, né, em vários autores diferentes, né? Mas um que eu até recomendo a leitura, que é o John Gatorna, que escreveu um livro que é o Living Supply Chain, né? E ele começou essa discussão da questão da cadeia, de você alinhar a cadeia toda a partir de uma metodologia de segmentação que olha para o perfil, né, e a decisão, e o perfil, o comportamento e a forma de decisão de compra, né, o que orienta a decisão de compra. Então, essa metodologia, ela ajuda a entender que empresas que parecem iguais, na verdade, elas podem ter decisões bastante diferentes. Aí, quando a gente puxa lá o primeiro módulo, né, eu entendendo a vocação e o perfil da minha empresa e o tipo de cliente, né, qual é o comportamento, a decisão de compra, o que é valor para ele, eu consigo focar todo o meu negócio, né, atender aquele cliente que valoriza aquilo que eu tenho a oferecer, né? Então, que a gente costuma dizer que eu tenho a oferta de valor, que é aquilo que a minha empresa vai oferecer para o mercado, né? Eu tenho a proposta de valor, que é a partir desta oferta eu vou, né, propor aquilo que eu entendo que é valor para aquele cliente, e eu tenho a entrega de valor, que é como eu vou entregar, né, aquela minha proposta junto com aquela oferta para aquele cliente. E aí no final, aquele cliente tem uma percepção daquele valor entregue, né, que é onde a gente trabalha aqui, aonde está a percepção de valor do cliente, para que eu possa, da percepção, fazer com que a cadeia toda para trás consiga trabalhar em cima dessa percepção, né? Então, dá para perceber que é um conceito bem diferente, né? Um conceito disruptivo daquilo que a gente conhece como segmentação, né? Que a gente parte de dentro da empresa, olha para o mercado e define aquele segmento. Aqui não, a gente está dizendo, eu entendo qual é a percepção de valor, né, que um determinado nicho de cliente tem, conecto isso com aquela oferta de valor que eu posso entregar dentro daquela minha proposta, que está, né, embasado no posicionamento e no propósito, e aí eu seto toda a minha cadeia para trás para conseguir entregar e atender aquele perfil de cliente. Bacana? Perfeito. Não sei se está muito complexo, mas assim, a gente vai destrinchando aqui o assunto. Quem tiver pergunta, né, quiser mandar aqui, estamos à disposição. A gente interrompe aqui e faz a interação. Por favor, fiquem à vontade. Tá bom? Então aqui o interessante, né, nessa discussão também que a gente vai entrar nesse segundo módulo do curso, é o que é valor para mim e o que é valor para o cliente, né, que é o importante. Então, aquilo que eu tenho a propor para o cliente, ele tem que estar conectado com aquilo que o cliente entende que é valor para ele, né? Então eu gosto de voltar aí para a gente fazendo as conexões, voltando naquele primeiro exemplo que eu dei, né? Então, se a minha empresa ela tem uma competência, uma capacidade de entregar um alto volume, de entregar velocidade, né, de entregar rapidez, e num preço mais baixo, por exemplo, porque é, né, uma empresa que roda muito volume, eu tenho que entender que cliente que percebe valor nisso, né? Qual é o perfil, quais aqueles clientes que eu tenho que priorizar,
aqueles que realmente percebem que isso tem valor para eles, né? Então, se eu tenho uma empresa que atende um mercado de nicho, por exemplo, não adianta eu oferecer volume, né? Não é isso que ela está interessada, né? Então, eu tenho que perceber o que é valor, senão o que isso acontece fazendo? Eu vou destruir valor, né? Eu tenho uma grande competência que não é percebida pelo cliente. O que chama isso? Chama destruição de valor, né? Aquele básico oferta e demanda, né? Ou seja, o cliente quer agilidade, então eu tenho que ver se eu consigo entregar com agilidade. Exatamente. Se eu conseguir, vai ser meu tipo de cliente, que eu vou conseguir ofertar meu produto que vai valorizar o mesmo. Exatamente, né? Isso a gente até vê, isso não é muito raro, a gente vê empresas que acabam, né, às vezes até por uma questão de financeira, ou eu tenho que escoar meu estoque, ou eu tenho que, né, ocupar minha capacidade produtiva, ou tenho, né, que bater as minhas metas, enfim, acabam, né, ofertando o produto indiscriminadamente para qualquer tipo de cliente. Aí o que começa a acontecer, né? Começa a acontecer aquelas distorções que a gente vê muito no mercado. Então eu tenho um produto que tem um valor e por isso ele tem um preço, né? E aí quando eu coloco esse produto num preço muito mais baixo, é para um cliente que provavelmente não percebe o valor nesse produto. E aí eu começo a ter uma série de distorções, né? Acabo saindo aí, perdendo o meu posicionamento, perdendo até o propósito do atendimento, porque esse cliente que eu atendi, ele pode perceber que ele está sendo prejudicado porque eu estou atendendo um outro cliente com uma forma diferente, uma precificação diferente, enfim. Então, isso é crucial, né? A morte aí para empresas. E a gente vê isso acontecer, são cases, né? Vários cases que a gente vai, inclusive, explorar aqui no curso, né? Diversos cases de sucesso e de insucesso, né? Então, de sucesso, eu vou apresentar alguns cases de viradas mesmo no negócio, né, a partir do momento que começa a entender que realmente o atendimento ele não está centrado na área de vendas ou na área de marketing, né? O atendimento ao cliente ele tem que estar end-to-end, né? A empresa inteira tem que entender o que é valor para aquele cliente e está focado a entregar aquele produto em todas as etapas de atendimento com aquele valor, né? Então, a gente vai falar no segundo modo de entender e atender diferentes clientes a partir de uma mesma cadeia, né? Então, um pouco do que a gente estava falando. Se eu tenho, até, né, colocar um exemplo aqui para vocês. Eu já atendi uma empresa, né, um cliente, uma empresa de móveis, que fazia móveis para escritório. E o grande diferencial deles, que diferente de muitas das empresas do mercado, eles conseguiam entregar na data correta e exatamente o produto pedido, né? Porém, o que é, né, escolhas e renúncias. Quando eles escolheram esse posicionamento, eles tiveram que abrir mão do que? Da flexibilidade né, o mercado de móveis aí trabalha um pouco como o mercado de moda. Então, assim, são cores novas que estão no ano. Ele não tem capacidade de fazer 25 cores. Se ele fizesse 25 cores, ele não conseguiria entregar na data, né, exatamente o que o cliente pediu. Então, ele abriu mão disso para poder né, entregar nesse posicionamento. No momento que veio a pressão, né, ele começou a pressionar, o volume de vendas caiu, o mercado em crise, enfim, ele falou, não, eu vou ter que fazer algumas cores diferentes, né? O que aconteceu? Ele deixou de atender aquele carteira de clientes que ele tinha ali, né, que compravam e enxergavam um valor muito grande, que apesar dele não ter todas as cores da moda, ele atendia no prazo, entregava exatamente o que foi pedido, ele começou a falhar nesse tipo né, nessa proposta de valor que ele tinha. Por quê? Porque no momento que eu tenho uma cadeia, que ela está toda, né, ajustada ali, para fazer um determinado tipo de produto. Então, eu tenho lá 5 diferentes cadeiras que eu posso fazer, em 4 cores. E aí, no momento que eu falo, não, vou desviar isso para fazer uma cadeira diferente, agora eu vou ter 7 cores, eu já não consigo mais ter todo o controle dessa cadeia para poder saber exatamente quanto tempo de produção, para saber quanto tempo da entrega e entregar exatamente na data. E aí, o que aconteceu? Ele acabou perdendo, né, valor com essa carteira que ele tinha já conquistada, e também não conseguiu entregar, né, do outro lado. Por quê? Porque enquanto ele fazia 6 cores, ele tinha um concorrente que fazia 18. Né? Não entregava na data, ok, mas a proposta de valor dele era fazer 18 cores diferentes. Né? Então, isso é muito importante. A gente tem que entender
que tipo de cliente a gente tem que atender e não tentar, né, fazer com que atender todos os clientes a partir de uma mesma cadeia. Então, o que é possível fazer? Você pode até ter duas cadeias dentro da sua empresa, né? Uma linha ou uma cadeia que atende um determinado tipo de cliente de produto e uma outra cadeia que atende um determinado tipo de cliente de produto. Porém, se eu tiver o mesmo recurso, a mesma cadeia, eu tenho que escolher, né, com que problema eu vou conviver, né, e que proposta de valor eu vou entregar. Então isso é bem importante também. Adriana, tem uma pergunta da Lucila, que ela questiona: temos como utilizar a metodologia para uma empresa que já possui uma grande base de clientes e gostaria de segmentar o atendimento de acordo com diferentes percepções de valor? Sim, temos sim. É possível. O que a gente faz, né? Essa metodologia que eu estou até colocando para vocês, a gente vai entrar um pouquinho mais nela, é uma metodologia que vai olhar perfis de liderança, né? O perfil de liderança, ele vai definir qual é o comportamento de compra. Então, você consegue ter uma grande base de clientes, né? A gente aplica um método que é um questionário bem simples que coloca situacionalmente, né, algumas decisões ou alguns comportamentos, e a gente consegue resumir isso em até 16 perfis diferentes. Então já é muito diferente do que uma metodologia tradicional, né? A gente consegue, a partir de 4 perfis básicos que até, né, baseados na metodologia do Jung, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, você consegue combinar esses perfis e ter até 18 perfis diferentes. Então, se você imaginar uma base de 10 mil clientes, se eu abrir isso para 16 perfis, quer dizer que eu tenho 16 cadeias de atendimento, que é bastante ousado, né? Mas eu consigo sim entender esses 16 perfis e até dizer, olha, apesar de eu ter esses 16 perfis dentro da minha base, eu vou atender esses 10 mil clientes olhando esse tipo de característica dele, né? E aí o que eu faço? Acordos de valor, que é uma outra expressão que a gente usa bastante, né? O acordo de valor, o que é? Quando você fala para o cliente, olha, eu sei que você gostaria que eu te entregasse em uma semana, eu não consigo, mas eu consigo te entregar em 20 dias. Em compensação, eu garanto a qualidade do seu produto, por exemplo, né? Então, quando a gente consegue entender todos esses perfis que existem dentro da base de clientes, você consegue fazer um acordo com aqueles que não necessariamente estão dentro daquele perfil que você melhor consegue atender com a sua cadeia. Tá? Então, é possível sim. Perfeito. Então, já pegando esse gancho da pergunta, a próxima figura aqui da tela fala exatamente como é que essa metodologia funciona. Tá? Então, baseado, como eu falei para vocês, né, a gente tem artigos de Harvard, tem o John Gatorna, tem bases do Jung, tem a experiência toda aí também, né, de vários cases onde já foi aplicada essa metodologia. A gente chegou num método que é bastante eficaz para a gente aplicar para essa segmentação. Então, como é que funciona? A gente olha para a força dos comportamentos, né? Então, a gente consegue dizer, assim como tem, né, o pessoal deve conhecer, como tem o MBTI, né, que o área de recursos humanos usa muito, né, que é você olhar o perfil, né, o nosso perfil, o perfil das pessoas de acordo com 4 comportamentos. Aqui a gente usa basicamente essa mesma metodologia do Jung, só que aplicado a negócios, né? Então, o que a gente diz? Essa força de comportamentos, ela basicamente tem 4 maneiras de se manifestar. Então, é pelo sentimento, pela intuição, pelo pensamento e pela sensação, que são esses 4 quadrantes que a gente está mostrando aqui. Aquele meu cliente, né, que ele tem um perfil de comportamento que é mais direcionado a sentimento, como ele vai manifestar isso? Ele vai ter uma força maior para coesão, para cooperação e para relacionamentos, né? E a gente aqui, né, deu um nome, e quando a gente aplica essa metodologia nas empresas, esses nomes podem ser diversos, inclusive aqueles nomes que mais tenham sinergia com o dia a dia, com a rotina de quem está trabalhando ali com esses perfis, né? Mas aqui, exemplificadamente, a gente colocou aqui um perfil integrador, né, um nome de integrador, que seria esse I.
Então, quando eu tenho essa força de sentimento, que é voltado para coesão, cooperação e relacionamento, eu tenho um perfil de comportamento, de relação com esse cliente, que é muito pessoal, né? Então, ele é aquele cliente que a gente costuma dizer, né? Se eu tiver que marcar uma visita e tiver um horário na agenda, é para esse cliente que eu vou disponibilizar, porque é quem mais vai enxergar valor nesse tipo de interação, né? De uma interação mais pessoal, de um relacionamento mais longo, né? Então dali você pode derivar, você ter ali um vendedor para atendê-lo, por exemplo, que é um vendedor mais de relacionamento, que gosta mais de bater papo, que gosta de tomar um café, que vai passar lá de vez em quando, né? O perfil da intuição, que a gente chama aqui de desenvolvedor, ele tem uma força de comportamento mais voltada para a criatividade, para a mudança e para a flexibilidade. Então, por que a gente chama de desenvolvedor? Porque é um perfil de empresa que está mais voltada, né, de liderança, mais voltada à inovação. Então, esse tipo de perfil, ele vai perceber mais valor na minha flexibilidade. Então, assim, é o tipo de perfil, vamos aqui dar um exemplo. Eu vendo tintas, né? Então, se eu estiver atendendo esse tipo de cliente, para ele vai valer mais eu dizer que eu consigo fazer a tinta dele no Pantone especial X do que eu dizer que eu vou entregar em até 10 dias. Né? Então, eu preciso entender que eu preciso ter uma cadeia flexível para conseguir atender esse tipo de perfil. Então, no exemplo lá que eu dei dos móveis, esse perfil de cliente, por exemplo, para esse exemplo que eu dei dos móveis lá das 4 cores e das 5 cadeiras, não é legal. Quer dizer, ele é um perfil que, para atender, você vai fazer um esforço gigante e você não vai conseguir atender tudo aquilo que ele tem de expectativa. Então, é aqui que a gente começa a fazer aí a história das escolhas e das renúncias, né? Então, eu olhar para a minha carteira de clientes, olhar para a minha empresa, falar, eu tenho uma cadeia que é muito mais enxuta, que é muito mais voltada a atender poucas, né, variações, para que eu consiga entregar mais no prazo, para que eu consiga entregar aquilo que foi demandado. Eu ter esse tipo de cliente desenvolvedor, que é mais intuição, que demanda flexibilidade dentro da minha carteira, pode ser uma distorção muito grande. Então, às vezes eu tenho que ali escolher, né? E como é que eu faço isso? Digo que eu não vou atender? Não, eu coloco para aquele cliente que, para eu atendê-lo, talvez o meu esforço seja tão grande, né, que o meu preço vai ser muito mais alto, né? Então, provavelmente ele vai ter outras opções, né? E aí, se ele topar pagar esse preço, você tem como fazer um ajuste na sua cadeia que compense atendê-lo, né? Uma força de comportamento mais voltada à sensação é aquele perfil que tem mais força para análise, para sistemas e para controle. Então, é aquele tipo de cliente, como eu estava dizendo para vocês aqui, que, por exemplo, se eu falhar na data de entrega, isso vai trazer uma consequência muito grande para ele, porque provavelmente a cadeia dele é toda planejada, né? Toda setada a chegar aquele produto naquela data e ele disparar todo o processo dele, enfim, para que ele consiga entregar na data para o cliente final dele. Então, esse tipo de comportamento, eu tenho que realmente saber se eu tenho previsibilidade e controle na minha cadeia. Se eu não tiver, eu também não tenho a melhor condição para atendê-lo. E o nosso último perfil aqui básico, que é a força para o pensamento, é uma força para energia, ação e resultado. Né? Então, é aquele cliente que eu preciso ajudá-lo, né, a conseguir executar aquilo que ele tem como meta. Então, quando a gente fala, né, dar um exemplo para vocês, quando a gente pega uma variável preço e aplica aqui dentro desse quadrante, é bem claro a gente olhar os perfis diferenciados de comportamento. Né? Então, o que seria? Quando eu falo de preço para um perfil integrador sentimento, provavelmente ele tem uma disposição a pagar um valor maior, né, pagar um pouco mais, para que ele consiga ser atendido por essa empresa que ele tem relação, ele consiga ser atendido por esse vendedor que ele tem relação, né, ele consiga realmente atender melhor esse cliente. Quando eu falo em preço para uma cadeia que é mais intuitiva, né, para um cliente que é mais intuitivo, desenvolvedor, ele também provavelmente tem uma pretensão, né, uma predisposição a pagar um preço maior se eu for entregar para ele um produto mais customizado. Né. O cliente mais voltado à sensação, ele
pode ter uma disposição a pagar mais se eu prometer para ele que eu vou entregar na data, né? Que eu vou cumprir com todos os prazos. Quando eu olho para o Força Energia Ação, esse provavelmente vai ser aquele cliente que fala, me entrega aquilo que eu preciso. Então, se eu quiser, eu posso pagar tanto. Se você me entregar o produto naquele preço, ok, senão eu vou procurar um outro, né? Então, é interessante a gente entender todo esse contexto e ir colocando variáveis onde a gente pode aplicar essa segmentação, entender todos os comportamentos e como eu vou setar a minha oferta de valor para esse cliente. Então, preço é um exemplo deles, né? Produto, eu posso usar o mesmo método, fazer a mesma brincadeira aqui que a gente fez com os perfis. Tá? Então, é bem interessante. A próxima tela, a gente fala um pouco de expectativa, né? Um pouquinho do que eu já falei. Então, assim, se a gente olhar para a expectativa, cada perfil desse tem uma expectativa de atendimento. Então, quando eu olho para esse perfil mais integrador, ele quer que você o entenda, que é aquele perfil mais de empatia e de relacionamento. Então, se você conseguir ter essa empatia para o problema dele, tentar resolver, estar sempre ali disponível, solícito, é o que ele está esperando. O perfil mais desenvolvedor, ele quer que você o surpreenda. Então, assim, se você tiver inovação para levar para ele, se você tiver produtos diferentes, soluções diferentes para o negócio dele, né? Você pensar antes que ele pense, né, em demandar alguma coisa que você já está oferecendo. O administrador é um perfil que demanda consistência. Então, o que ele quer? Confiabilidade, previsibilidade e consistência. Então, se você conseguir entregar isso para ele, ele vai estar satisfeito. E o produtor é o que quer resposta rápida, né? Então, dentro de um modelo comercial, como eu falei, é aquele que quer que você resolva ali na hora. Se você consegue resolver, ótimo. Se não conseguir, ele vai procurar um outro. Então, quando a gente olha para essa metodologia, fica muito claro, né, como a gente vai empacotar a nossa oferta de valor e qual tipo de cliente tem mais sinergia, tem mais similaridade com a competência e com a vocação da empresa e até com o propósito que ela está se propondo a entregar. Tá? Adriana, a Lucila só questiona se existe um método para mapear o perfil do cliente no treinamento. Sim, existe. No treinamento eu vou passar para vocês, a gente aplica um questionário e desse questionário a gente faz uma apuração e plota isso nesses perfis. Então, inclusive no curso eu dou um exemplo prático, né, de uma empresa onde foi aplicado isso e a gente tem plotado num gráfico todos os perfis que foram encontrados daquele cliente e como que a gente solucionou, né, a questão de fazer os sets da cadeia conforme né, esse mapeamento da carteira de clientes. Ou seja, mais um motivo para não perder o treinamento. Exatamente. Mais perguntas? Se alguém tiver, a gente tem uns minutinhos ainda, não tem? Por enquanto não. Não temos mais. Bom, mas de qualquer forma, então um convite a todos, né? Nós temos o treinamento agora no dia 6 e dia 7 de dezembro. Uhum. Começa às 9 horas. Então, o pessoal tem interesse, entre em contato com a gente na Casa da Educação. Pode ser através do site, através do e-mail, mesmo atendimento @casa do Cacão, que é sem tio e sem cedilho.com.br, através dos telefones, fiquem à vontade. E vamos fazer bastante inscrições, né? É isso aí. Então, assim, eu queria agradecer vocês aí pela oportunidade de poder passar um pouquinho do curso e dos conceitos. Lembrando que a gente tem 16 horas para a gente explorar esse conteúdo aí no treinamento, então vocês imaginem que tem muito assunto aqui que a gente não consegue cobrir, óbvio, né? Sim. Mas aqui é para dar uma pincelada aí para vocês do que a gente vai estar tratando e acho que vale muito a pena. É uma metodologia bem inovadora, bem disruptiva e tem muito sucesso onde ela é implantada. A gente fala que o webinar é aquele gostinho do quero mais. Bom, pessoal, muito obrigado pela presença de todos que nos assistiram, aqueles que puderam participar. Adriana, mais uma vez, muito obrigado por esse webinar. Espero todo mundo aí no dia 6 e 7. Com certeza, estaremos aqui. E seja bem-vindo novamente à Casa da Educação, uma vez mais conosco, sempre um prazer recebê-la, tá bom? Muito obrigada. Muito obrigado, pessoal, muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.